Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Também salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, mais uma oportunidade o Senhor Jesus Cristo nos concedeu. Aleluia. Nós estamos aqui na presença do Senhor para louvar e para engrandecer e exaltar ao nome deste Senhor que tem feito maravilhas em nossas vidas. Graças a Deus. Deus. Eu tenho certeza que o Senhor ele tem operado grandiosamente na vida dos irmãos, de tal forma que não podemos reclamar de nada que o Senhor Jesus Cristo ele tem feito por nós. Glória a Deus. Eu sou grato por estar mais uma vez na presença do Senhor. Aleluia. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 37, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Salmos, capítulo de número 37, verso 1 em diante. Amém, irmãos? Amém. E a palavra do Senhor nos diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair a tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa dos homens que executam astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ainda um tempo e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes, mas o Senhor se ri dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam a espada e entensam o arco para derrubar o pobre e o necessitado e para matar os de reto caminho, mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanece para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece e dá. Aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão exterminados. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, contudo nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Compadece sempre e empresta, a sua descendência será abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, então terás morada para sempre, pois o Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Glórias a Deus. Aleluia. Oremos todos nesta noite. Senhor e nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos compreender a
totalidade da tua palavra, Pai, para que venhamos compreender a fundo aquilo que o Senhor tem para tratar nos nossos corações. Fala comigo, Pai, me revela através da tua santa palavra, que não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo, tomando posse aqui nesta noite, tomando lugar na minha vida. Desde já eu lhe agradeço a ti, Senhor, certo na tua resposta, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a se assentarem e exaltem o Senhor com as palmas, com muita alegria. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se compadece das nossas vidas. Aleluia. Este Senhor Jesus Cristo que nos corrige, este Deus Todo-Poderoso que nos instrui através da tua santa palavra, para que nós venhamos a cada dia nos tornar perfeitos perante aos olhos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças Para que nós a Deus. juntos, naquele grande dia, venhamos estar com as nossas vestes limpas, que a igreja do Senhor venha estar com as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, Aleluia. para que venhamos adentrar nas cidades pelas portas. Graças Mas a sabemos que para isso é necessário que nós venhamos acatar os conselhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabemos nós que os conselhos do Senhor são para nós uma obrigação, são para nós um mandar, é um dever para nós cumprirmos, porque sabemos que o Senhor, Ele se compadece de todos aqueles que guardam a sua palavra, de todos aqueles que andam em retidão, a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, Ele se inclina, Ele se compadece de todos aqueles que se inclinam para a vontade do Senhor, para fazer a boa obra perante o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele ministrava ao meu coração, Ele me fazia compreender a minha necessidade de estar na presença do Senhor. Ele me fazia compreender a necessidade de eu estar buscando a cada vez mais a face do nosso Mestre. Porque nós sabemos que ninguém chegará ao Senhor se não for pelo Filho. Ninguém herdará as mansões celestiais se nós não estivermos com os nossos corações voltados ao Senhor Jesus Cristo. Não estivermos com os nossos corações voltados para esta palavra que o Senhor nos deixou, para este evangelho verdadeiro, para este evangelho genuíno a qual nós temos escutado e temos este privilégio de sermos instruídos pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. E a palavra do Senhor nos faz entender que se nós não estivermos verdadeiramente voltados para estas palavras, de maneira alguma nós herdaremos as mansões celestiais. Aleluia. Seremos apartados do Senhor Jesus Cristo se nós não estivermos andando em um caminho a qual o Senhor se agrada. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Bendito Deus. é o teu nome. Eu me recordava no domingo, quando o pastor Lucas ele citou os Salmos de Davi, do capítulo 51. Eu lembrava de alguns versos a qual o salmista, depois que ele pecou, depois de ele pecar, quando ele se achega ao Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Por isso o Senhor é justo quando me julgas, quando me repreendes. Aleluia. Aleluia. Glória a E Deus. venhamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele é justo e Ele é reto, e está totalmente certo. Ele está totalmente certo em nos julgar, em nos repreender em conformidade com a tua palavra, para que assim nós venhamos compreender a cada vez mais aquilo que é mal e retirar das nossas vidas aquilo que não provém do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Que nós venhamos entender que o pecado está a nos rodear, mas é necessário que nós venhamos compreender também que o Senhor Jesus Cristo é Ele que nos livra, o Senhor Jesus Cristo é Ele que nos capacita, Glória Ele nos dá a Deus. força para nós resistirmos ao dia mau, para nós Aleluia. estarmos na presença do Senhor, com o nosso coração contrito à Tua Palavra, com o nosso coração verdadeiramente entregue ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito é o teu E o nome. nosso Pai Todo-Poderoso, através da palavra, Ele deixa para nós alguns conselhos aqui nesta noite, conselhos que sabemos nós que devemos seguir. Glórias a Deus. Aleluia. Graças a Deus.
Glória ao nome No versículo 3, deste mesmo capítulo, de número 37, o Senhor Jesus Cristo nos diz assim: confia no Senhor e faze o bem. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos aconselha a confiarmos no Senhor, para nós crermos no Senhor e Salvador Jesus Cristo, como foi dito aqui nesta noite, com os nossos corações voltados para a palavra do Pai, porque sabemos que é necessário nós crermos no Senhor, fazemos a todo momento o bem, porque se nós cremos na palavra do Senhor, temos uma fé voltada ao nosso Pai Celestial, nós vivemos a totalidade da promessa do Senhor. Aleluia. Nós vivemos verdadeiramente para cumprir com as ordenanças do Senhor, pois sendo assim nós somos servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória Se a Deus. verdadeiramente nós cremos na palavra do Senhor, glórias a Deus. Bendito E o é o Senhor teu Jesus nome, Cristo, Senhor. nesse mesmo versículo, ele diz: habita na terra e vive tranquilo. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo traz para nós, para que nós venhamos viver tranquilamente aqui nesta terra. Porque o que Aleluia. pode acontecer, irá acontecer. Não há nada que nós possamos mudar nessa nossa trajetória. Não há nada que possamos mudar, porque nós sabemos que o mundo findará. Nós sabemos que a palavra do Senhor se cumprirá. Então que venhamos viver tranquilos, servindo a Deus em espírito e em verdade. Porque sabemos que aquilo que nós precisarmos, aquilo que nós necessitarmos, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos concederá, se Glória nós a Deus. estivermos na presença do Senhor, verdadeiramente. Glória ao Glórias teu a nome, Deus. Senhor. Aleluia. No Glorificado versículo seja 4, Deus. o Senhor Jesus Cristo nos dá mais um conselho: deleita-te no Senhor. Glórias a Deus. Ele nos diz para que nós venhamos nos deleitar no Senhor Jesus Cristo, para que nós Aleluia. venhamos ter prazer na lei do Senhor e viver nesta lei, meditar nesta lei de dia e de noite. Que nós Glória a venhamos Deus. deleitar na presença do Senhor, Bendito ter é prazer o teu em tudo nome, que formos Senhor. fazer na casa do Senhor, tudo que formos fazer em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Aleluia. sabemos que nós não estamos aqui por obrigação, nós estamos aqui sim também porque é a nossa obrigação, mas nós estamos aqui por amor ao Senhor e Salvador Graças Jesus Cristo. a Deus. Porque Ele nos livrou da lei do pecado e nos fez ter este direito de estar debaixo da graça do nosso Glorificado é o teu Senhor e nome, Salvador Jesus Senhor. Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Graças Aleluia. a Deus. No versículo 5, o Senhor nos dá mais um conselho e diz assim a palavra do Senhor: entrega o teu caminho ao Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Nós sabemos que, como também foi dito aqui nesta noite, que aquele que é jovem, mas também aquele que é velho, se ele buscar andar pelos seus próprios caminhos, sabemos que estes se tropeçarão, sabemos que estes se desviarão da presença do Senhor. Aleluia. Mas se nós estivermos com os nossos caminhos entregues na presença do Senhor e escolhermos seguir o caminho da palavra do Pai, Glória esses a caminhos Deus. perfeitos que nos levarão às mansões celestiais, nós sabemos que não haverá outra saída a não ser nós entrarmos pelas portas do Senhor e Aleluia. Salvador Jesus Cristo. Glória E sabemos a que se Deus. nós entregarmos o nosso caminho ao Senhor, o Senhor nos receberá com os braços abertos. Mas é necessário Graças a nós Deus. entregarmos ao Senhor os nossos caminhos, confiar no Bendito é o teu Senhor nome, e deleitar na graça do nosso Graças a Senhor e Deus. Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a O Senhor Deus. Jesus Cristo, mais uma vez, Ele nos diz: descansa no Senhor e espera nele. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor nos diz para que nós venhamos ter paciência na presença do Senhor, para que nós não venhamos nos frustrar com as coisas deste mundo, mas que nós venhamos esperar ao Senhor. Quando nós estamos juntos em união, participando do corpo e do sangue de Cristo, nós estamos esperando, nós estamos participando, fazendo parte deste corpo do nosso Senhor. Nós estamos nos lembrando que o Senhor Jesus Cristo, Ele irá cumprir esta promessa. E nós Aleluia. esperamos, nós ficamos esperançosos com os nossos corações cheios de alegria, porque nós sabemos que aquele que permanece na presença do Senhor, Glória aquele a que Deus. tem esperança do Senhor, que espera com paciência, sabemos que este terá o direito, glórias a Deus, de herdar as bênçãos Bendito celestiais. seja Deus. Mas é necessário Aleluia. estarmos pacientes na presença do Senhor, esperar o Aleluia. tempo
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sabemos que o tempo do Senhor ele chegará, e é diferente do tempo de cada um de nós, é diferente do tempo que nós vivemos, mas que venhamos respeitar a palavra do Senhor, porque muitas coisas não estão ao nosso alcance, devemos apenas aceitar e viver a palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, bendito é o teu nome, Senhor. A palavra de Aleluia. Deus fala que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Graças Glórias a a Deus. Aleluia. Muitas das vezes, quando nós vemos os irmãos, nós cumprimentamos a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Mas será que verdadeiramente esta paz, a qual nós desejamos aos irmãos, ela habita em nossos corações? Aleluia. Glórias a Deus. Será que nós temos esta paz do Senhor e Deus Todo-Poderoso? Será que o nosso coração está em paz, sabendo que não está na prática do pecado, sabendo que não está no erro? Será que nós estamos com os nossos pensamentos tranquilos na presença do Senhor? Aleluia. Glória a Mas o Deus. Senhor Jesus Cristo, Ele nos adverte aqui nesta noite, para que nós venhamos a todo momento estarmos fora do pecado, para que a todo momento nós venhamos estar retirando das nossas vidas tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Graças Sabemos a que essas Deus. palavras são palavras que elas se repetem em nossas vidas, palavras que são repetitivas para nós, mas a palavra do Senhor é esta: que nós venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, retirar de nós todo o pecado, Glória e nos ao tornar teu nome, puros Senhor. na presença do nosso Deus e Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanece para sempre. O Aleluia. Senhor, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece a intenção de nossos corações, conhece os nossos pensamentos. Antes mesmo de nós fazermos, o Senhor, Ele está nos observando e Ele sabe de tudo. Glórias a Deus. Aleluia. Todas as coisas estão nuas e patentes perante ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nada que pode ser encoberto do nosso Pai Celestial. Se Aleluia. nós cremos no Senhor, se nós conhecemos a verdade, a verdadeira palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Aleluia. essa verdade que se achegou até a cada um de nós, que venhamos entender, amados irmãos, que tudo aquilo que fazemos em desagrado ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Ele está nos observando. Não adianta nós cometermos a prática do mal e nós nos achegarmos ao Senhor Jesus Cristo consequentemente, achando que todas as vezes que nós fazemos isto com as nossas próprias mãos, com a nossa própria intenção, o Senhor Jesus Cristo estará ali a todo momento para nos perdoar. Glórias a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoa, mas se nós estivermos verdadeiramente arrependidos e largar a Aleluia. prática do mal. Glórias a Deus. Porque enquanto nós não largarmos a prática do mal, não adianta nós nos achegarmos ao Senhor Jesus Cristo com emoção, não adianta nós chegarmos ao Senhor Jesus Cristo com a nossa vida mais ou menos. É necessário que nós venhamos nos arrepender e se converter ao Senhor Jesus Cristo verdadeiramente. Aleluia. Porque Ele conhece os nossos dias, Ele conhece tudo aquilo que nós fazemos, desde o nascer do sol até o romper do sol. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a O Deus. Senhor Jesus Cristo nos fala ainda nesta noite: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Glórias a Deus. Graças a Deus. Amados irmãos, aqueles que um dia ou algum momento estes caem na presença do Senhor, nós sabemos que o Senhor Ele os sustém, sabemos que o Senhor Ele o coloca de pé. Aleluia. Bom é que o servo do Senhor e a serva do Senhor não caia, para que ninguém tome a sua coroa, mas se cair, que venhamos confiar no Senhor, que venhamos buscar endireitar os nossos caminhos, porque sabemos que o Senhor Ele nos sustém, porque sabemos que o Senhor Ele nos guarda. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor nos fala: nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Graças Glórias a a Deus. Deus. E assim Aleluia. podemos compreender que aquele que é justo na presença do Senhor, aquele que pratica a justiça do nosso Pai Celestial,
não será desamparado pelo Senhor, mas sim terá um lugar especial ao lado do Senhor naquele grande dia. Glórias a Deus. Nós finalizamos nesta noite meditando no versículo 27. Aparta-te do mal e faz o bem, então terás morada para sempre, pois o Senhor ama os justos e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Se nós não quisermos ser exterminados pelo Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos estar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor nós somos preservados pelas mãos poderosas do nosso Pai Celestial, que está no céu, que está nessa noite e compadece de cada um de nós. Glórias a Deus. Vamos exaltar o Senhor nesta noite. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Salve os irmãos para a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Glórias a Deus, a qual nos concede mais esta oportunidade de aprendermos mais com o Senhor, de louvarmos de todo o nosso coração verdadeiramente este Deus Todo-Poderoso, a qual tem nos dado o fôlego de vida, a qual tem nos abençoado, tem nos agraciado. Aleluia. Glórias a Deus. E nesta noite, pela bondade do Senhor Jesus Cristo, Ele possa ministrar aos nossos corações. Aleluia. Glórias a Deus. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as vossas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1 em diante. Juízes capítulo 13, versículo 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. 13, Aleluia. versículo 1. Graças a Deus. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque conceberás e darás à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe, e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Aleluia. Glória a Deus. Oremos todos nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade, Deus de misericórdia, que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, não porque queremos, mas porque nós necessitamos, ó Pai, somos dependentes de Ti, e que nesta noite o Senhor venha ministrar aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, ó meu Pai poderoso, porque nós somos dependentes do Senhor, ó Pai, precisamos de Ti a todo momento. Tenha misericórdia das nossas vidas nesta noite e ministra aos nossos corações segundo o teu querer. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos podem se assentar, louvando o Senhor com as palmas. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, Ele vem nos falar através da sua santa palavra de um casal a qual essa mulher ela não poderia conceber
à luz a uma criança, aonde o anjo do Senhor e Salvador Jesus Cristo colocou sobre ela uma promessa para que ela viesse a dar à luz a um menino, que este menino seria Nazireu do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Essa mulher, a qual a outro momento ela não poderia dar luz a um filho, o Senhor Jesus Cristo fez com que ela tivesse recebido este milagre para conceber a esta criança. E esta criança, a palavra do Senhor vai nos falar que este homem se tornaria usado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para livrar aquele povo. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo, através desta palavra, Ele trazia ao meu coração a respeito de nós estarmos insensíveis à voz do nosso Deus e Todo-Poderoso. O Senhor Jesus Cristo ministrava no meu coração que muitas das vezes o Senhor, Ele tem nos entregado promessas, o Senhor, Ele tem dado promessas para cada um de nós, promessas grandiosas para as nossas vidas, só que nós crescemos, nós nascemos, e no decorrer das nossas trajetórias, nós passamos pelas coisas da vida, nós passamos por lutas, pelas pelejas, e nós permanecemos de pé na presença do Senhor. E o Senhor continua nos abençoando, o Senhor continua nos fortificando. Só que ao decorrer da caminhada, quando nós estamos há um bom tempo na caminhada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu percebo uma facilidade enorme de nós cairmos na mornidão espiritual. Glórias a Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele vem falado conosco, Ele vem falado com a sua igreja, da mesma forma que eu creio que Ele tem falado, que Ele falou com todos estes que nos antecederam. Só que muitos, por escutarem as mesmas palavras de repreensão, muitos por escutarem as mesmas palavras de exortação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acabaram se acostumando com essas palavras e não se tornando sensíveis à voz do nosso Deus e Todo-Poderoso. Aleluia. Glórias a Deus. E o Senhor Jesus Cristo traz para nós aqui nesta noite, para que venhamos estar sensíveis à voz do Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor Jesus Cristo, Ele tem nos falado várias e várias vezes através de um certo assunto, é porque é necessário que a igreja do Senhor precisa melhorar nesta questão. Aleluia. É necessário que a igreja do Senhor precise se posicionar nesta questão. Glórias a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos falar de Sansão, um homem a qual era usado pelo Espírito Santo de Deus, onde o Espírito Santo do Senhor o acompanhava em seus feitos. Um homem a qual ele derrotou o leão, um homem a qual ele lutava para salvar aquele povo, para livrar aquele povo da mão dos seus inimigos. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo vinha o abençoando, e chegou um certo momento que este homem, que Sansão, ele começou a ferir o coração de Deus. Chegou o momento que este homem começou a quebrar os seus votos perante ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus. E ainda assim o Espírito Santo de Deus permaneceu sobre a vida daquele homem, para que a promessa do Senhor viesse se cumprir através da vida deste homem, para afetar sobre a vida deste povo. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Este homem, ele sabendo de seus votos, ele sabendo que era necessário para se permanecer nazireu do Senhor Jesus Cristo, porque ele era nazireu do Senhor, então ele era separado, ele era ungido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde o seu nascimento, ele era separado para fazer a obra do nosso Pai Celestial. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E através dessa trajetória da vida deste homem, ele foi deixando passar desapercebidos todas as suas promessas, foi deixando passar desapercebidos tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha ordenado para que ele não viesse a fazer. Aleluia. E este homem, ele pecou contra o Senhor Jesus Cristo, e ainda assim o Senhor Jesus Cristo manteve o Espírito Santo de Deus através da vida dele, para que a obra do Senhor viesse a ser cumprida. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela vai nos falar que Sansão, em um momento, ao fim da sua jornada,
ele cedeu a uma mulher chamada Dalila, era sua mulher, ele cedeu a ela e ele contou para ela o seu segredo. E a palavra do Senhor nos fala que os cabelos de Sansão foram cortados e o Espírito Santo de Deus se afastou dele, saiu dele. Glórias a Deus. Aleluia. E meditando esta palavra, eu pude perceber que a força de Sansão, ela não saiu a partir do momento que os seus cabelos foram cortados, mas a força de Sansão, ela acabou quando o Espírito Santo de Deus saiu de sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Desta mesma forma, nós que estamos na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o Espírito Santo de Deus ele está em nossas vidas, ele nos dá força, ele nos dá ânimo para continuar. Mas é necessário que nós venhamos lutar a todo momento para permanecermos na presença do Senhor, porque sabemos que sem o Espírito Santo de Deus não nos resta nada a não ser a morte. Glórias a Deus. Mas nós teremos vida com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não venhamos deixar que este Espírito Santo de Deus venha se apartar das nossas vidas, como fez Sansão. Aleluia. Que não venhamos estar na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo a obra do nosso Deus Todo-Poderoso em pecado, mas que venhamos buscar nos purificar na presença do Senhor, porque o Senhor ele tem nos dado oportunidades, assim como ele deu para esse homem. O Senhor tem nos dado chance para nós nos consertarmos, para nós endireitarmos as nossas veredas. Bendito. Mas sabemos que o Senhor Jesus Cristo ele é um Deus justo, e chegará um momento a qual o Senhor ele requererá de cada um de nós, amados irmãos, a qual nós apresentaremos as nossas vidas perante o nosso Deus e Todo-Poderoso. Sabemos que o Senhor ele faz o que quiser das nossas vidas, e se nós continuarmos em desobediência à palavra do Senhor e Deus Todo-Poderoso, que nós venhamos entender que o que nos resta é o lago de fogo, amados irmãos, porque a palavra do Senhor ela é uma palavra direta, que nos direciona apenas a dois caminhos: o caminho que nos leva à salvação e o caminho que nos leva à perdição. Nós que somos maduros o suficiente na fé, nós podemos compreender que se nós não estivermos ligados na videira, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Aleluia. De maneira alguma nós herdaremos as mansões celestiais. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Graças Santo, a santo Deus. é o Senhor. Bendito é o Glórias a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo ele tem falado com a tua igreja, Aleluia. para que nós venhamos nos consertar na presença do Senhor, Aleluia. enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há oportunidade de nós endireitarmos os nossos caminhos. Glória a Deus. Chegará um momento a qual o Senhor Jesus Cristo ele despontará das nuvens, a qual ele encontrará com a sua igreja, Aleluia. uma igreja imaculada, Glória uma a igreja Deus. pura, uma igreja limpa. Não é de qualquer maneira que nós apresentaremos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não é de qualquer maneira Glória a Deus. que Bendito. nós herdaremos as mansões celestiais. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Este mesmo Espírito Santo que habitou sobre a vida de Sansão, que habitou sobre a vida de todos estes profetas. Glória a Deus. Este Espírito Santo se faz presente. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Este Espírito Santo se faz no meio da igreja do Senhor. Graças a E que Deus. venhamos buscar a não perder este Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seguindo verdadeiramente os caminhos do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor tem nos dado a oportunidade, igreja,
para nos consertarmos na tua presença, para nos endireitarmos aos caminhos do Senhor, que venhamos nos arrepender dos nossos pecados e transgressões, se converter a este caminho santo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele retornará, porque Ele virá, Ele encontrará com a sua igreja, todos aqueles que perseverarem até o fim. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor nos chama, amados irmãos, para consertarmos a nossa casa, para endireitarmos o altar do Senhor e apresentar as nossas vidas como um sacrifício vivo ao Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, porque nós podemos apresentar as nossas vidas ao Senhor com uma boa roupa, uma boa maneira de viver, uma boa forma de falarmos, mas o Senhor, Ele quer saber aquilo que está dentro de nossos corações. Glórias a Deus, se nós estamos verdadeiramente na presença do Senhor ou não. Aleluia. Todas estas coisas são importantes na presença do Senhor, mas nada disso basta se nós não estivermos com o coração firmados na presença do nosso Deus e Todo-Poderoso. E que nesta noite nós venhamos entender a seriedade desta palavra, que venhamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando, e se nós não estivermos firmados na presença do Senhor e Deus Todo-Poderoso, nós não herdaremos as mansões celestiais. E o Senhor virá para cada um de nós, se nós não estivermos na presença do Senhor. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. E nós sabemos que não é isso que queremos escutar do nosso Deus e Todo-Poderoso, mas sim que nós venhamos ser recebidos pelo Senhor de braços abertos, que venhamos ter esse direito de entrar nas cidades pelas portas, mas para isso, que as nossas vestes venham estar limpas e purificadas no sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu agradeço aqui a minha oportunidade, aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus venha continuar ministrando no coração da igreja, e que venhamos estar atentos, porque o Senhor Jesus Cristo, e Ele está voltando. Glórias a Deus. Aleluia. Como meus irmãos assim colocarem de pé. Glórias a Deus.